Vejam só, 1 Timóteo capítulo 4, do 13 ao 16, diz assim: enquanto aguardas a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não deixes de desenvolver o dom que há em ti, que te foi dado por profecia com a imposição das mãos dos presbíteros. Ocupa-te dessas coisas, dedica-te inteiramente a elas, para que todos possam ver teu progresso. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, dessa forma salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Então, gente, a palavra de Deus, na palavra de Deus nós vemos muitas situações que nos ajudam a entender como deve ser o seu próprio ensino, a pregação bíblica, a própria pregação da palavra. Nessa carta, que foi direcionada pelo apóstolo Paulo ao bispo Timóteo, Timóteo é uma espécie de bispo na região de Éfeso. Nesse trecho aqui, ele dá instruções sobre a pregação. Tem muitas instruções na carta toda, né? Mas aqui é sobre a pregação, veja só. Aí aqui ele diz que até Paulo pretendia visitá-lo, né, até a minha chegada. Ele dá uma lição de casa: dedique-se à leitura, exortação e ensino. Isso aqui é interessante porque está falando do culto. Leitura, exortação e ensino eram os 3 momentos de pregação no culto que a gente vê no Novo Testamento. Leitura era aquele momento em que o dirigente da sinagoga chamava, ele escolhia uma passagem e já deixava pronta aquela passagem. Naquela época não tinha essa divisão de capítulos e versículos, né? Só tinha a Bíblia sem essa divisão. Ele chamava algum homem presente para ler, tá? A gente vê que Jesus foi chamado para fazer essa leitura, por exemplo, em Lucas capítulo 4, na sinagoga. O dirigente da sinagoga chamou ele, já deu uma porção da escritura para ele ler. Então é isso, a leitura é esse momento. A exortação é aquele momento do culto que muitas igrejas pentecostais que é o momento da saudação. A saudação é aquela pregação de improviso pequena, até 5 minutos, mas que isso não é saudação, né? Então essa exortação, exortar é animar, tá? Exortar é levantar a moral da pessoa. Então essa exortação a gente vê, por exemplo, em Atos capítulo 13. Gente, eu estou gravando, depois vou mandar para vocês. Se alguém suportar ouvir hoje e quiser ouvir depois ainda, vai estar gravado. E aí, exortação era, nos tempos bíblicos, aquele momento que o dirigente da sinagoga dizia assim: algum entre vós tem uma palavra de exortação? E qualquer homem presente podia dar uma palavra. O apóstolo Paulo aproveitou-se desse momento nas suas viagens missionárias. Cada vez que ele ia no lugar que tem uma sinagoga, ele fazia isso. Ele já sabia como era a liturgia, o culto ia ser com isso: leitura, exortação e ensino. Então, quando o dirigente dizia assim: alguém que gosta de uma palavra de exortação, ele dizia eu. Ele ia lá e anunciava que Jesus é o Messias, é o prometido do Senhor. Então a gente vê isso em Atos capítulo 13 até o final do livro de Atos. Quando Paulo chega num lugar que tem sinagoga, ele vai ao culto na sinagoga no dia de sábado, como hoje, e esperava esse momento, tá? Então leitura, a gente já viu, exortação é isso, e o ensino era a pregação. Pregação é ensino, tá? Muita gente confunde pregação com profecia. Profecia é uma mensagem direta vinda de Deus. Então, para uma profecia nem precisa culto. Quantas histórias a gente conhece de alguém que recebeu uma profecia ou entregou num ambiente fora do culto? Já recebi profecia em ambiente de trabalho. O irmão me chamou, disse que queria falar comigo, entregou uma mensagem da parte de Deus. Então, profecia é diferente, tá? Ensino é pregação, e aí precisa de preparação, tá? Porque pregar não é só ler a Bíblia, abrir a Bíblia e ler aqui, não. A gente organiza um discurso, a gente organiza uma mensagem, e a gente organiza baseado no tempo e na ocasião, não é isso? Qual é o dia? Você vai pregar lá, vamos dizer que seja aniversário do pastor Arthur, aí vai ter um bolo na casa dele, é só uma coisa pequena. Aí alguém diz assim: irmão, você vai dar uma meditação lá, assim, vai ser um culto? Não, vai ser só o bolo, é na hora de partir o bolo. Cara, menos de 10 minutos está bom demais, não está não?
Se o cara falar mais que 10 minutos, eu já avisei que eu não ia ser culto. Entendeu? É diferente de dizer, olha, vai ser meu aniversário e eu quero fazer um culto e estou convidando os irmãos. É diferente, não é? Então a pregação, a gente organiza as nossas informações para dar uma mensagem, para transmitir uma mensagem baseada no tempo e na circunstância. Então, eu vim hoje de camisa polo, com a camisa do Instituto Antioquia, depois eu vou falar um pouco sobre isso, é uma escola de cursos bíblicos. Mas se o pastor me chamasse para pregar no domingo à noite aqui, eu não viria assim, eu viria mais formal. Eu diria, mas é um sábado à tarde, os irmãos são nazarenos, mais ou menos de uma pessoa, né? Melhor que de uma pessoa aqui. E acho que não vai ter problema não. Eu ir de tênis, se eu vou de tênis, vou passar muito tempo em pé, que é para aquele sapato, o tênis é mais confortável, ou de camisa polo, entendeu? Então, tudo isso deve ser levado em consideração, tá bom? Então veja, novamente comigo, 1 Timóteo 4,13. Enquanto aguardas a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Ou seja, obrigado, né? 10 reais de som faz diferença, Isso aqui, irmãos, era Paulo dizendo, faça com que o culto seja cheio da palavra, mas de modo organizado. Vocês estão comigo? Leitura, era leitura para outra pessoa fazer. Exortação também, para quem quisesse dar uma mensagem naquele dia. E o ensino era para a liderança da igreja, tá? E aí ele diz uma coisa bem interessante aqui também, no verso 15, veja. Ocupa-te dessas coisas, dedica-te inteiramente a elas, para que todos possam ver o teu progresso. Como assim? Iam ver o progresso de Timóteo como? De que Paulo está falando? Está falando do progresso dele como pastor e como pregador, tá bom? Então realmente faz diferença quando as pessoas, nós precisamos ir, minha irmã, obrigado. Precisamos ir melhorando à medida que o tempo vai passando nas coisas que a gente faz. Digamos que a moça casou e não sabia cozinhar direito, né? Hoje em dia é muito comum a menina se casar sem saber cozinhar, né? E aí espera-se que com o passar do tempo ela vá melhorando, não é isso? Vai melhorando. E a gente tira a carteira da habilitação, fica meio cangueiro, né? Estanca o carro, fica com medo de fazer baliza, né? Com o passar do tempo, espera-se que a gente aprenda a fazer isso com mais tranquilidade. E por que a pregação seria diferente? Não, a gente tem que ir melhorando à medida que o tempo vai passando. Então, o que o pastor Arthur falou aqui, que todo mundo estivesse disposto a aprender, eu também estou disposto a aprender com os irmãos, sem demagogia nenhuma. E eu vou aprendendo, vou ouvindo, vou percebendo, vou frequentando a igreja, né, ao longo de cada semana, e vou aprendendo com todos os irmãos. Eu não aprendo somente com aqueles grandes mestres que me deram aula no seminário, eu aprendo com eles também, e aprendo com o povo de Deus na convivência, tá bom? Então minha ideia hoje, irmãos, minha ideia hoje é que eu possa contribuir de alguma maneira para que vocês consigam elaborar uma mensagem bíblica, tá? Eu pensei em umas 10 palestras, mas isso não dá tempo, né? Não dá tempo. Olha, tá aí? Não, tá bom, Júlio. Oi, som, oi. Beleza. Então vamos lá, vocês estão de posse da apostila, né? Eu coloquei o máximo que eu podia aí, tá? Se eu pudesse, teria mais coisa ainda, mas aí ia ficar inviável. Mas vamos lá. Nesse primeiro momento, vamos ver sobre a estrutura do sermão, tá? Vamos lá, eu vou seguir esse roteiro mesmo. Não vou ler tudo, né? Mas vou seguir esse roteiro. Tá? E se alguém tem uma pergunta que não vai demorar na minha resposta, levante a mão, ele passa a palavra. As perguntas mais demoradas, vamos deixar para o final, aí eu deixo um tempo para vocês fazerem as perguntas. E é bom, tá? Vou dar uma dica também. Claro, a gente tomando um café, a gente conversa, não tem problema nenhum, estou aqui para servi-los. Mas se for uma pergunta interessante sobre a pregação, é bom que você faça na frente de todo mundo mesmo, porque às vezes é a dúvida do outro também, tá bom? Não tem problema, não se acanhe, tá bom? Estou aqui para, do que puder, ajudá-los. Muito bem, irmãos. Então eu digo aqui, podemos dividir o sermão em 5 partes. São elas: texto base, é o texto bíblico, que vai dar base para a pregação. Introdução, como é que a gente vai chegar até as ideias. Elucidação, já vou explicar como é. Os pontos principais e a conclusão, tá? Então, nem todo mundo, essa é a divisão que eu faço. Aqui nesse livro Pregando as Escrituras, essa parte aqui
uma parte do meu livro, do capítulo 15 desse livro aqui. Uma parte dele, pelo menos, tá? Então veja, no segundo parágrafo eu digo o seguinte: Karl Lackler é o nome de um camarada, fornece 4 passos para a composição do sermão. São eles: as divisões principais, veja que é diferente de mim, mas mais ou menos a mesma essência, as ilustrações, a conclusão e a introdução e o esboço do sermão, aquele que vai levar para o púlpito, porque o que a gente faz em casa nem sempre traz para o púlpito, tá? Vou falar sobre isso. Então veja, ele coloca a conclusão e a introdução no final, porque quando a gente interpreta a passagem bíblica, a gente entende a mensagem desse trecho é isso. E o que é a mensagem? O que é que o texto comunica? Entendeu? Então, por exemplo, tem uma passagem no Antigo Testamento que diz assim, que fala dos olhos de Davi. Eu não lembro exatamente como fala, se alguém lembrar pode falar, mas diz que os olhos dele, fala que ele era ruivo, né? E que os olhos dele eram meio assim, meio assado, né? Alguém lembra dessa passagem? E alguém, uma vez ouviu um pregador dizer, falar sobre os olhos do cristão. Não tem nada a ver. O texto lá de 1 Samuel não quer descrever o olhar de um cristão. Não tem nada a ver, entendeu? Aquilo não é a intenção do autor. Foi uma característica física. Se alguém fosse falar sobre mim, ia dizer, os olhos de Bruno são grandes. São notoriamente, né? Hoje a nutricionista tem cuidado melhor, tomar mais cheirinho. Mas quando era mais magro ficava mais evidente. Eu era bem magricelinho, irmãos. Então veja, a intenção do autor era comunicar as características físicas de Davi somente. Tá bom? Então ele coloca aqui a conclusão e a introdução por último, porque quando a gente sabe qual é a mensagem, a gente pensa, qual pode ser uma introdução que vai ajudar aqui? A que conclusão eu cheguei estudando essa passagem? Tá bom? Vamos lá. John Stott, que eu digo em seguida, ele divide em outras partes, olha, ele divide em 6. Ele diz: escolha seu texto, acharam aí no mesmo parágrafo, medite sobre ele. Medite significa estude, tá? Isole o pensamento dominante. O que é o pensamento dominante na ideia de Stott aqui? É o tema. Essa passagem fala sobre o quê? Então como é que funciona o tema? O tema não é, eu tenho um tema e eu quero que essa passagem, eu quero pregar nessa passagem. Não importa, eu vou pregar o meu tema. Não é assim, gente. Quem diz o tema é a passagem bíblica, tá? Então a gente está estudando, por exemplo, essa passagem que eu li com vocês, 1 Timóteo 4, do 13 ao 16. O tema aqui não é oração, entendeu? O tema aqui não é casamento. O tema aqui é a pregação no culto. Pode ser o desenvolvimento ministerial do obreiro. Posso pregar nesse tema, essa passagem aqui, entendeu? E tirar algumas lições sobre esse tema. É uma maneira. Agora, se alguém me diz assim, se o pastor me chamasse, né? Não estou me oferecendo não, pastor, tá? Eu vou ter que dar exemplo. Bruno, venha pregar aqui sobre missões. Tá bom, quer ser mais específico? Eu quero incentivar a igreja para evangelizar. Então eu tenho mais ou menos um tema. Eu posso procurar alguma passagem bíblica, que tem muitas, que abordam sobre isso. Entendeu? Aí eu vou trabalhar baseado no tema geral que o pastor me deu. Missões, evangelismo aos redores da igreja, alguma coisa do tipo assim. Vamos lá. Então veja, Stott diz: escolha seu texto, medite sobre ele, isole o pensamento dominante, organize sua matéria para servir ao pensamento dominante. Aqui é trabalhar, é fazer o sermão, tá? Consultar a Bíblia de estudo, consultar comentários bíblicos, entendeu? Você se incomoda se eu me sentar também? Vou pegar a cadeira. Não vou passar todo o tempo sentado, mas eu quero sentar um minuto. Opa, vou montar. Obrigado. Veja só. Número 5, ele diz: acrescente a introdução e a conclusão. De novo, a introdução e a conclusão, eles colocam para, não é que a gente, na hora de pregar, vai falar a introdução no final. Não é isso, a introdução é no começo, né? Obrigado. É que na hora que a gente está preparando
o material, a introdução vem no final. Organiza no final. Quer botar uma outra para ficar mais alto? Não quer uma mesa mais baixa? Tá bom, todos estão me vendo? Não, porque aqui eu tenho apoio. Pode deixar para cá. Obrigado. Só sentar um pouquinho, tá? Então veja, e por último, número 6, ele diz: escreva a sua mensagem e ore por ela. É porque John Stott realmente, ele lia o sermão inteiro, ele escrevia tudo, tá? Agora, gente, eu sei que isso aqui não é o nosso costume, mas eu pus aqui de propósito, tá? John Stott foi um pastor do século passado, acho que morreu no início desse século, e ele era pastor na Inglaterra, mas ele ficou conhecido mundialmente, aqui no Brasil também, né? Vários livros, eu tenho alguns livros dele, e tem muitos outros que eu queria ter. Então realmente tem sermão dele no YouTube. Quem quiser dar uma olhada, tem sermão dele dublado, tá? Ele pregava lendo o sermão inteiro mesmo, tá? Mas você não achava ruim. Você vai procurar, se você quiser ver um sermão dele, recomendo. Excepcional. E ele levava todas as anotações, tá lá no culto com seu sermão inteiro, ele vai lendo, agora é claro, ele lê umas 30 vezes antes de pregar, né? Então, ele escreveu tudo, aí vai passando e vai. Se o cara não prestar muita atenção, não percebe, tá? Então, eu já vi gente pregando assim, inclusive um pastor que foi estudar com ele na Inglaterra, um Stott, foi pastor aqui da primeira igreja presbiteriana de João Pessoa, aquela igreja ali do Tambiá Shopping, né? Esse pastor foi lá na igreja uma vez, eu não era nazareno, foi na missão pentecostal, e ele pregou sobre o Salmo 73, a inveja de Asaf, e ele leu o sermão inteiro, e pouquíssimas pessoas votaram na igreja que ele tinha lido, porque ele tinha aprendido essa técnica, tá? Olha só, Stuart Olliott diz o seguinte: para evitar a ruína tanto de nós mesmos como de nossos ouvintes, temos de perguntar e responder sete perguntas antes de pregar qualquer mensagem da palavra de Deus. Gaste tempo. Não estude para produzir um sermão. Não. Estude a fim de entender o texto. Esta é a regra que o pregador tem de respeitar antes de qualquer outra regra. O sermão que você prega, eventualmente, é quase nada, se comparado com aquela grandiosa obra que você realiza no lugar secreto. Aí o autor passa a colocar essas 7 questões. São: primeiro, o que Deus espera de mim quando me envolvo nesta tarefa? Porque às vezes a gente quando está preparando uma mensagem que deveria ser para nós, primeiramente, né? Então, sabe aquela ideia? Essa mensagem era para fulano não veio hoje. Era para você mesmo. É para você mesmo que veio, tá? Qual o significado gramatical das palavras? Então, o que quer dizer as palavras? É literal? Portanto, eu dei um exemplo agora para as irmãs aqui sobre Eclesiastes 11:1: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Não é literal, né? Você pegar um pedaço de pão e jogar na água, você vai encontrar dias depois? Não. Ali é o trabalho, que é o pão. Se você sair para trabalhar, lança o teu pão. Nas águas era porque eles vendiam como prestamistas no barco. Então ele saía para vender, e depois de alguns dias, no dia combinado, ele saía para receber o pagamento. Era isso, tá? Então entender o significado gramatical das palavras. Número 3, em que tipo específico de literatura se encontram as palavras da Bíblia? É uma poesia? É uma lei? A gente lê diferente. Tem um salmo que diz que o camarada vai acordar, despertar a alva. Quem é que desperta a alva, gente? Quem é que acorda o dia? Ninguém, é a figura de linguagem, poesia. Qual é o contexto imediato e o mais amplo? Ou seja, vai ler uma passagem, pelo amor de Deus, veja qual o sentido que está sendo dito no parágrafo, lê um capítulo antes, um capítulo depois. Pregação não é para quem tem pressa, tá? Pregação demora. Vocês terem uma ideia, eu atualmente, eu digo o seguinte, que uma pregação, um sermão, leva, sabe quanto tempo a ser feito? Entre 20 minutos e 20 anos. Sabe por quê? Eu já fiz sermão em 20 minutos. Já fiz. Cheguei na igreja, você pode pregar hoje? Desculpa, eu esqueci de lhe avisar o pastor titular. Olha, eu tenho uma coisa já na cabeça. Às vezes eu até, agora ultimamente estou andando com um sermão na Bíblia.
Porque pode acontecer, já aconteceu outras vezes, né, lá na igreja, e eu já estou andando com um sermão na Bíblia. Tem pastores que andam com 2 sermões na Bíblia. Se der algum problema, se o pregador faltar, eu estou pronto. Mas às vezes o cara não está desprevenido. Então eu já fiz sermão em 20 minutos, mas também já teve sermão que eu levei quase 20 anos. Eu não tinha entendido a passagem. Fui estudando. Tem um assunto bíblico que eu demorei 17 anos para entender. Não é que eu passei 17 anos só lendo aquilo. Não, fui estudando outras coisas, mas quando eu entendi, já tinha passado 17 anos. Agora, usualmente, eu levo de 6 a 8 horas para fazer uma pregação. De 6 a 8 horas. Nem sempre faço num dia. Às vezes eu começo, sei lá, depois do almoço, que já estava trabalhando em outras coisas antes, resolvendo coisas como qualquer pessoa, trabalhando, enfim. Comecei depois do almoço. Trabalhei a tarde toda. Vou dar aula à noite no seminário. Está lá, o sermão está incompleto. Deixo o arquivo aberto no meu computador. Tem gente que gosta de fazer na mão, né? Manuscrito. Não tem problema, cada um não tem problema, cada um faz o seu jeito, faça no computador. E aí, no dia seguinte, eu volto, reviso o que eu fiz e concluo. Tá? Geralmente é assim. Geralmente, às vezes demora, um sermão mais difícil, às vezes eu demoro uns 3 dias, trabalhando uma boa parte do tempo. Entendeu? Alguém me deu um tema muito específico, quer que eu leve com profundidade. Pode ser, pode acontecer. E acontece, tá? Mas geralmente é de 6 a 8 horas. Significa o seguinte, irmãos, que para pregar 40 minutos, para cada 5 minutos que a gente vai falar, é 1 hora que a gente estudou. Estudou para aquele sermão, né? A vida de estudo tem que ser a vida toda. Entendeu? Então, alguém que vai pregar 40 minutos, se você tem um pouco de habilidade, que é o meu caso, eu não tenho tanta habilidade assim, eu não estou pregando toda semana, mas eu estava vendo os meus sermões ontem no computador, tenho muito sermão, porque eu prego desde os 15 anos, eu estou com 39. Um tempo desse eu pastorei a igreja Nazarena ali em Tibiri, fui pastor titular por 1 ano e 5 meses, então eu pregava toda semana, mais de uma vez por semana. Ultimamente eu tenho dado muito mais aula. Mas, com o tempo, a gente adquire certa habilidade. Então, se você tem um pouco de habilidade, você vai levar mais ou menos isso para fazer uma mensagem, 6 a 8 horas. É mais ou menos isso. Para ser uma mensagem de vergonha, né? Que preste, né? Minimamente. Tá? Se você não tem essa habilidade mínima, pode demorar um pouco mais. Mas não tem problema. Se esforce. Tá? Ele diz aqui ainda, número 5, qual o contexto histórico, tá? Depois, outras passagens da Bíblia trazem luz a esta passagem, ou seja, onde é que a Bíblia fala sobre ela, em outros lugares, e de que maneira essa passagem aponta para Cristo. Bem, em seguida eu coloco aqui a metodologia de outro autor chamado Bryan Chapell, que ele coloca 14 questões para fazer um sermão. Vou deixar para vocês verem depois aí, tá? Então veja, é um negócio inviável, né? Eu li o livro dele, Pregação Cristocêntrica, eu li há muitos anos esse livro, eu nem tenho mais esse livro, mas é muito bom, mas é muito avançado, enfim, eu mesmo não pratico isso, ok? Então vamos lá, texto base, introdução, elucidação, divisões principais, tá? Vamos ver cada uma dessas questões agora. Então veja, na página 2. O texto base é o próprio texto bíblico. O que é que eu vou pregar? No parágrafo seguinte, eu digo assim: cada ideia principal precisa vir do texto bíblico abordado. Você escolheu o texto, vai pregar aquele texto, vai pregar outro. E mesmo que a Bíblia afirme algo em outra passagem, devemos pregar exclusivamente o texto escolhido. As 2 principais regras da pregação, né, da homilética, para se manter focado no texto são: então aprenda isso, já vai ajudar muito, tá? Primeiro, pregue sobre suas certezas, não sobre suas dúvidas. Eu não entendo essa passagem, esquece, não invente. Não, Deus me deu uma revelação que não deu a ninguém. Não existe isso, gente. Isso é ensino. Se é uma mensagem para outra pessoa, é uma profecia, aí sim, existe, acredito, é claro.
Agora, eu vou ensinar essa passagem bíblica que ninguém nunca ensinou uma coisa. Então está errado. Então está errado. Tá? Pregue sobre suas certezas, não sobre suas dúvidas. E a segunda é: embora devamos expor todo o desígnio de Deus, nunca devemos tentar fazer isso de uma única vez, num só sermão. Cada sermão deve manter-se fiel ao texto e tema proposto. Então, quer saber se a mensagem ficou clara? Você diga assim: o que foi que o cara pregou? É como a história do camarada que foi para a igreja, a mãe dele não foi, e aí disse: e aí, o pastor falou sobre o quê? Ele falou sobre o pecado. Mas qual o tema? Ele é contra. Ele é contra o pecado. Entendeu? O cara não entendeu. Ou não estava claro para o pregador, ou não estava claro para o ouvinte. Então, primeiro, as ideias têm que estar claras na nossa cabeça. Se não estiverem claras na nossa cabeça, a gente não tem como transmitir para ninguém. Isso é para tudo na vida. Tá? Não é isso? Então, veja. Muitas vezes a gente quer também pregar um monte de verdades bíblicas, mas não pode ser tudo de uma vez. Cada pregação é um tema. A gente tem que se manter fiel ao tema do início ao fim. Vocês ouvem o Hernandes Dias Lopes? Quem escuta Hernandes Dias Lopes aqui? Cada mensagem dele é um tema. E tem mais, ele anuncia o tema no começo, não é? Eu adotei isso, isso é bacana, eu vou fazer isso. E eu ensino isso no seminário também. Vai pregar, diga logo o tema, não faça mistério não. Meus irmãos, hoje à tarde nós vamos meditar sobre o tema: a vitória de Jesus sobre o pecado. Acabou-se. Não vou falar sobre prosperidade financeira, eu não vou falar sobre evangelização, vou falar sobre a vitória de Jesus sobre o pecado. Esses outros temas todos que eu tenho coisa para falar, entendeu? Se você tiver coisa para falar, é para outras pregações. Cada pregação é um tema. De modo que quem ouviu a nossa mensagem por 30 minutos, 40 minutos, consiga sair de casa, sair da igreja, chegar em casa e dizer: o tema do sermão de hoje, a mensagem de hoje foi sobre a vitória de Jesus sobre o pecado. Aí, por exemplo, a vitória de Jesus sobre o pecado. Em primeiro lugar, Jesus venceu o pecado obedecendo a Deus Pai. Pode ser, né? Em segundo lugar, Jesus venceu o pecado resistindo às tentações. Pode ser também. Em terceiro lugar, digamos que seja um sermão de 3 pontos só: Jesus venceu o pecado ao ser ressuscitado pelo Pai. Entendeu? E aí tem uma construção que aponta para o ápice. O primeiro ponto não pode ser aquele que deveria ser o último. Por exemplo, em primeiro lugar, Jesus venceu o pecado ao ser ressuscitado. Aí depois, ao ser obediente, e depois ao vencer as tentações, é um anticlímax. Entendeu? O sermão, gente, é uma obra de arte. Tecnicamente requer trabalho, a gente vai montando, mas também é arte. E os ouvintes, a gente não fica agoniado quando o pregador diz assim: em primeiro lugar, a gente vai, beleza, ótimo. Em segundo lugar, daqui a pouco o cara fala: em quarto lugar, cadê o terceiro? Tem que ter. Então, quando tem uma sequência lógica, como o irmão falou, a gente sabe, ele vai acabar hoje. Não é isso? Não tem, fica agoniado, meu amigo. Um dia desse, o pastor, com direção já tem mais de um ano, o pastor pregou lá na igreja 1h40. Geralmente eu vou embora. Porque, gente, a gente tem que fazer. Se você não organiza o seu tempo para pregar uma mensagem, gente, isso aí é o seguinte: era um retiro. Todo mundo espera que você pregue a mensagem de 2 horas. Amém. Eu falo, às vezes estou dando aula, dou aula de 2 horas. Falo mesmo. Mas um sermão é 40 minutos, gente. Lá na igreja costuma ser 1 hora. Eu vou 50 minutos, 50 e poucos minutos. Tá? Então, se o cara não se organizou para falar, por que eu tenho que me organizar para ouvi-lo? É culpa minha? Eu tenho que pagar pela desorganização do pregador? Eu fiquei para ver até onde ele ia. Entendeu? Mas que não se repita, não vou ficar mais, tenho que fazer. E essa vida corrida que a gente tem, a gente escuta, a gente se organiza. Eu tenho coisa para fazer antes do culto e depois do culto. Muitas vezes, por exemplo, eu só vou na igreja no domingo. Não dá, durante a semana à noite eu estou dando aula. Não vou. Não dá tempo. Beleza? Pregue sobre suas certezas, não sobre suas dúvidas. Não tem que pregar tudo de uma vez. Cada mensagem é um tema.
Texto básico é o texto bíblico. Introdução, ponto 2. Veja só, eu não vou ler tudo, tá? Na página 3, no segundo parágrafo, diz aí, Marcos, página 3, Marcos O. Trupp, acharam? Comenta sobre os cuidados que devemos ter com a introdução. Ele diz: ora, numa churrascaria, ninguém deixaria de fora a carne para servir apenas os acompanhamentos. Em casa, ninguém prepararia um sanduíche sem um recheio, mas nas igrejas, os ingredientes essenciais estão cada vez mais escassos. Para modificar a metáfora, parece existir tanta preocupação em agradar a clientela que entradas enfeitadas e tiragostos saborosos acabam se substituindo o prato principal. Os restaurantes de comida rápida nunca ganharam fama por oferecer comida saudável, e a mesma coisa pode ser dita no caso do estilo drive-thru de culto, em que falta uma alimentação espiritual substancial. Quando o sermão passa a ser centrado no homem antropocêntrico, tendo como objetivo máximo entreter, falar de conversão não faz sentido. A palavra correta seria adesão. Então ele foi bem duro aqui, Marcos, sobre essa questão dos elementos do sermão, tá? Ele diz também, aliás, eu digo aqui, como a introdução deve ser breve, com raríssimas exceções. Então vocês escutam o pastor Hernandes, ele faz uma introdução mais rapidamente, ele chega logo no texto, porque o objetivo do pregador e o objetivo da pregação é explicar o texto bíblico. Pregação é ensino, tá? Então a introdução é só para dizer para o pessoal: ó, venham comigo nesse negócio que eu estou para dizer. Antigamente a introdução podia ter até 5 minutos, mas hoje em dia, nessa geração, nessa era de TikTok e Instagram, se demorar mais que 2 minutos tem que ser muito bem feita, porque senão não prende mais a atenção do ouvinte, tá bom? Então tem que ser breve. A introdução também tem que ser clara. Ninguém está interessado em introduções difíceis de entender, portanto ela precisa ser clara. As pessoas precisam ser informadas logo no início sobre o que desejamos comunicar naquela pregação, tá? Então nada de mistério. Tem que trabalhar a favor da pregação. Esses dias eu estava ouvindo uma pregação de Caio Fábio, no tempo que ele era crente, tá? Rapaz, quando eu me converti no ano 2000, Caio Fábio já não era mais crente, né? Então eu não peguei a onda Caio Fábio, né? Foi nos anos 90, 80, 90 na igreja. Eu não sei exatamente como foi, mas todo mundo da época disse que ele era um monstro pregando, né? Um monstro no bom sentido, né? E eu vi, rapaz, realmente, que mensagem, como pregava demais. E ele fez uma introdução muito bacana. Ele falou assim, ele pegou aquele texto de João 3, acho que é o verso 8, né? Que diz: o vento sopra onde quer, você não sabe de onde ele veio, nem para onde vai, né? Mas ouve sua voz. E ele começou a dizer o seguinte: quando ele era pequeno, menino pequeno lá em Barbacena, lá em Manaus, né? Ele é manauara. Ele ia soltar a pipa e às vezes não tinha vento, né? E os meninos lá tinham o costume de assoviar. Então ele assoviou, solfejou, né? Porque eles costumavam assoviar. Ele começou a assoviar e aí ele disse: assim também é o Espírito Santo. Você quer o Espírito Santo? Chame ele. E começou a mensagem. Rapaz, que mensagem! Que mensagem, muito boa, tá? Então tem que ser clara a introdução, tem que trabalhar a favor da pregação. Não faz sentido eu pregar sobre o Espírito Santo e fazer uma introdução sobre o sacrifício do Antigo Testamento. Sacrifício é outro assunto, tá? Tem que ser solene. Veja só, não condiz com a pregação bíblica piadas, histórias que têm o objetivo de divertir os ouvintes ou mesmo entretê-los. A pregação bíblica, do início ao fim, deve glorificar a Deus. Então, particularmente, eu não gosto desses pregadores que ficam contando piadas. O terceiro mandamento, irmãos, diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor teu Deus não tomará por inocente quem chamar o seu nome em vão. Se tomar o nome de Deus em vão é pecado, imagina fazer piadas com o nome de Deus, com a palavra de Deus. Entende? Então assim, eu não gosto, tá? Particularmente eu não gosto. E aqueles pregadores, vocês sabem, né, quem são? Não precisa dizer o nome deles, né? Bem, então a pregação tem que ser solene, é um ato sério, tá?
é um ato sério, sobre assuntos diversificados, tá? Então você imagina, você vai pregar, toda vez a tua introdução é do mesmo jeito, ninguém aguenta. Aliás, essa é uma razão porque muita gente tem que parar de frequentar a igreja, porque não aguenta mais aquela pregação que não acrescenta em nada. Eu já ouvi, vocês ouvem também, não ouvem de vez em quando? Estou falando para o senhor não, porque eles ouvem fora, tá? Aquela pregação que não acrescenta em nada, aquela pregação desorganizada, que não explica nenhuma passagem bíblica, que a pessoa diz assim: ó, irmãos, a gente tem que orar mais. Claro que tem. Agora, diga isso da melhor maneira. Não passe 40 minutos dizendo isso, pelo amor de Deus. Entendeu? Seguindo, irmãos, sobre questões de conhecimento geral. Então a gente pode relacionar um evento ou outro que aconteceu, o que está acontecendo no país, na cidade, na igreja, para a nossa introdução, tá? Pode sim. Gente, terceiro lugar, elucidação. Agora que eu estou vendo que eu coloquei a numeração errada, eu coloquei 1.1 no texto base, 1.2, e como eu não botei 1, vai ficar 3, 4, me desculpem, estou vendo o erro agora, vocês corrijam aí. Elucidação. Elucidação, isso aqui pode ser feito junto com a introdução, tá? Mas eu coloquei aqui para que vocês saibam que tem uma parte diferente. Elucidação é aquela parte da pregação que a gente explica com nossas próprias palavras do que o texto está falando. Por exemplo, digamos que eu vou pregar uma passagem de 20 versículos. Aí eu começo lendo com vocês a passagem. Aí eu leio 20 versículos seguidos. Quando eu terminar, tem gente que não vai lembrar mais do começo da passagem. Elucidação é aquela parte que a gente diz assim: irmãos, eu faço a introdução, eu li o texto, faço a introdução, aí antes de entrar nos pontos principais, eu digo assim: irmãos, nessa passagem que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo está escrevendo para Timóteo para ensiná-lo a presidir a igreja, a dirigir a igreja. E nesse trecho que nós lemos, que é o texto de 1 Timóteo 4, ele está falando especificamente da pregação, que assim como nos nossos tempos, naqueles tempos era necessário melhorar na pregação. Pronto, acabou. A elucidação é isso, entendeu? Então, é explicar com minhas próprias palavras um resuminho do tema, do texto que a gente leu, beleza? Por isso eu disse, pode vir junto com a introdução. Agora nós vamos entrar para os pontos principais. Os pontos principais, eu vou mostrar exemplos de pregação, exemplos de sermão no segundo momento, tá? Aqui é a receita do bolo, como fazer. Tem 1001 maneiras de fazer, tá? Mas de modo geral, esse é o roteiro: texto base, introdução, elucidação, pontos principais, aplicação. E aí, nos pontos principais, nós entendemos que aqui é o sermão propriamente dito, tá? Veja só, aí nos pontos principais, lá para o terceiro parágrafo. Recorro mais uma vez a James Braga, o qual oferece uma lista considerável de palavras a serem utilizadas como palavras-chave nos pontos principais. Então, ao invés de toda a pregação a gente dizer, vamos ver 3 lições sobre essa passagem, vamos ver 3 coisas para fazer, ele dá algumas sugestões aqui interessantes, ó. Abordagens, ações, ordens, ocasiões, problemas, tudo isso é como palavra-chave, tá? Respostas, limites, medidas, passos, pecados, pensamentos, razões, causas, desejos, diferenças. A lista dele é bem ampla, tá? Então, por exemplo, vamos ver aqui 3 passos para orar corretamente. A palavra passo aí, eu vou primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, de acordo com a escritura, né? Limites, por exemplo, nós vamos pregar sobre obediência, vamos pregar sobre obediência aos pais. Limite é uma palavra boa.
quais os limites da autoridade dos pais, porque tem limite, não é irrestrito. O pai não pode matar o filho. Quem aqui já foi ameaçado de morte pela mãe? Todo mundo, né? Todo mundo, né? Quem aqui já recebeu aquela ameaça que a mãe disse assim: eu vou embora, vou deixar todo mundo aí, vou embora. Nesses dias eu abandono tudo. Eu tive medo até entender que minha mãe não tinha dinheiro. Quando eu entendi, você vai com qual dinheiro? Aí acabou o meu medo, né? Eu compra isso, mãe, compra isso. Eu estou sem dinheiro. Meu Deus, ela vai embora como, né? Então veja, é uma palavra boa para esse tema, limites. Se for o caso, entendeu? Os pais estão batendo muito severamente nos filhos, na igreja. Uma abordagem interessante, os limites, né? Então, deixa eu ver outra questão. Os problemas da família de Jacó, da novela da Record, né? Essas histórias do Antigo Testamento, dá novelas maravilhosas. É uma pena que a Record estragou. Eu não consigo assistir, até queria, porque é tão mal dirigido, aqui é a minha opinião como telespectador, tá? É tão mal dirigido que toda vez que os caras estão bravos, eles não conseguem falar alto. Eles falam assim, não é? Eles falam meio assim. Quem é que fala assim o tempo todo? Quem é que não chuta o pau na barraca, meu amigo? Que as histórias sobre isso da Bíblia. Quem é que nunca deu um grito em ninguém dentro de casa? Fica um negócio artificial, entendeu? Aquela novela, né? E aí, entra no sermão dos limites aí também, né? Quando a gente responde os pais, né? Eu vou quebrar todos os seus limites. Minha mãe nunca quebrou, tá? Ela teve vontade, mas eu fugi. Vamos lá. Vamos ver aqui, irmãos, o parágrafo seguinte, veja só. Eu diria que para uma boa pregação bíblica são necessários 4 elementos: ler o texto bíblico, dividir o texto bíblico, explicar o texto bíblico e aplicar o texto bíblico. Então eu digo isso conforme 2 passagens bíblicas. Essa de Neemias 8, que depois a gente dá uma olhada, e 2 Timóteo 2,15, essa passagem que o pastor Arthur leu no início. Essa passagem é aquela que diz que Esdras leu o texto e foi explicando ao povo a passagem naquele dia de avivamento. Então, primeiramente, veja, Esdras leu o texto e houve explicação e aplicação. Essa é a função do pregador. Ele tem que ler o texto e explicar: essa passagem diz isso, e a aplicação significa isso para nós. Porque, irmãos, a Bíblia não é um livro que foi escrita para Bruno, para Arthur, para Theo, para Ellen. A Bíblia foi escrita para as pessoas daquela época e tem princípios para nós hoje. Timóteo, Paulo mandou ele pegar uma capa, era um sobretudo, né, um casaco daqueles de frio, levar para ele em Roma, porque o inverno estava chegando, estava se aproximando. Então o inverno na Itália neva. No inverno na Itália. Não quer dizer que eu tenho que procurar um crente que esteja preso na Itália, chamado Paulo, pegar um casaco e levar para ele, não. Então a Bíblia precisa ser interpretada. Qual a lição para mim dessa passagem? Entendeu? O que é que Deus espera de mim? Ele espera que eu pegue o casaco e vá lá na Itália? Eu bem que queria. Eu ia conhecer a Itália, eu acho belíssimo. Roma, né? Tantas igrejas antigas. Nossa, eu tenho um grande sonho, tá? Eu tenho vontade de conhecer muito todos os lugares. Roma e Israel. O resto que vier, vem de lambuja, né? Mas tenho vontade. Então veja, ele explicou e ele aplicou. Isso, Deus quer isso conosco. Deixa eu dar um exemplo de uma aplicação mal feita. Gente, eu vou dando exemplos. É possível que em algum momento eu chegue em você, tá? Você já tenha feito isso. Não se constranja. Não se constranja. Se você errou, eu também já errei e eu ainda erro, né? Todos erramos. Então veja, muitos pastores têm um problema grande com o telefone celular. Eu não tenho. Eu uso o dia todo. Tá? Então assim, muita gente tem até aquelas brincadeiras, aqueles vídeos na internet que o cara diz assim: se eu estivesse usando
a Bíblia no lugar do celular, né? Aí ele coloca a Bíblia assim, aí está lavando a louça e a Bíblia do lado, né? Aí ele vai para a cama, antes de deitar, para dormir, apaga a luz e a Bíblia assim, como a gente faz com o celular, né? Sei lá, ele vai para o banheiro, leva a Bíblia, como a gente faz com o celular. Mas, gente, é o seguinte, será que a vontade de Deus é essa mesmo? Então, eu entendo que há exagero, muitas vezes, de tempo excessivo de rede social. A gente tem que ter cuidado com isso, claro. Agora, o celular, para quem nunca prestou atenção, que eu acho difícil, é a junção de 300 ou mais produtos. Que a gente acordava com um despertador que era desse tamanho, né? O rádio relógio, né? A gente já aí não levava para a cozinha não, ele ficava lá. Agora esse está aqui dentro do celular, não é isso? Aí a gente ia para o pager. Quem é do tempo do pager? Eu sou. Estão mentindo ali, estão se escondendo ali. Ah, não. Aqui está aqui dentro. Está o WhatsApp. Está aqui dentro. Aí a gente ligava a TV para ver se ia chover. Está aqui dentro, gente, a TV. A gente olha a previsão do tempo, olha as principais notícias, antes de tomar banho. Não precisa mais ligar a TV. Não estou dizendo que ligue, nem que ligue. Estou dizendo que não precisa, está aqui dentro. Aí a gente, faltou luz, a gente sacode da lanterna. A lanterna ficava lá na caixa de ferramenta, com umas pilhas desse tamanho, está tudo aqui dentro. Entendeu? Aí eu, por exemplo, quando vou lavar a louça, eu boto música ou alguma pregação. Às vezes boto uma caixinha de som pequenininha assim, eu gosto. Então está aqui dentro agora, o rádio, o som está aqui dentro, toca fita, está tudo aqui dentro. Então não tem como, a vontade de Deus não é essa, que quando eu estiver lavando a louça, eu fico folheando a Bíblia, não. Mas é que a gente medita o dia todo na Escritura. Não é para ler o dia todo, é para meditar o dia todo. Porque a gente trabalha, a gente dorme, a gente come, a gente descansa. Não é isso, a gente se diverte. A vontade de Deus não é que onde eu estiver, eu esteja com minha Bíblia impressa, não. Não. Mas que fazendo o que eu estiver fazendo, que seja sempre aquilo que a palavra de Deus aprova. Então veja, não é problema isso, tá? Por que eu estou dando esse exemplo? Porque essa é uma aplicação mal feita. Nenhuma passagem bíblica vai dizer para a gente fazer isso, para levar a Bíblia para o lado da pia, para até molhar, né? O que a Bíblia ensina é que a mensagem bíblica tem que estar no nosso coração. E aí, enquanto eu lavo a louça, ou sujo a louça, enquanto eu jogo bola, ou vejo TV, ou trabalho, a mensagem realmente esteja no nosso coração. Entendeu? A diferença de uma aplicação errada para uma aplicação correta. A vontade de Deus é que você leve a Bíblia impressa para todo lugar. A Deus quer que quando estiver lendo qualquer coisa sempre seja a Bíblia. Não. O próprio Paulo disse, né? Traga a capa, os pergaminhos e os livros. O pergaminho é a Bíblia, os livros são os outros livros. Entendeu? Estou sendo claro, gente? Beleza? Vamos lá. Pastor, se eu passar um pouquinho, né? Eu acho que eu vou passar um pouquinho aqui, tá? Na primeira, tá? Vamos lá. Então, a outra passagem é 1 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te como obreiro aprovado, né? Diz a passagem, diante de Deus. Procura apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Olha só, o maneja bem é interpreta bem, tá? Você interpreta bem a palavra da verdade? A Bíblia? É isso. O bom obreiro é aquele que corta bem. Essa palavra maneja, no grego é corta. O sentido é de interpretar. Então esse corte podia ser três coisas nos tempos em que a Bíblia foi escrita, tá? É a mesma palavra usada no Antigo Testamento para o corte dos animais para o sacrifício, dividir mesmo. É a mesma palavra para o corte de pedras que os pedreiros faziam naquela época para construir as coisas. Hoje em dia nós temos tijolos, né? Que a olaria corta, já vem para a gente com 6 furos, com 8 furos, sem furo nenhum de tijolo, né? Já vem o tamanho certo. Mas naquela época o pedreiro, ele mesmo ia cortando. E também podia ser, era também a palavra usada para cortar os sulcos, não é? Sulco de B, sulco com L. A beira da estrada, a vala. Porque eles estavam construindo as estradas romanas naquela época, e que tem até hoje, né? E essa é a mesma palavra. Então essa palavra que Paulo usou era a palavra conhecida dos leitores na região de Éfeso, onde Timóteo era pastor. Então ele quis dizer para Timóteo o seguinte:
O obreiro que não tem que se envergonhar é aquele que divide bem. Ele está falando aqui de pregação. A divisão de uma passagem bíblica para pregar é tão importante como explicar, como aplicar, tá bom? Então, dividir o texto bem, de maneira clara. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos na segunda palestra sobre isso. Como dividir o texto bíblico? O que é que eu estou falando? É o esboço, é o esqueleto do sermão. Essas partes todas que eu estou falando para vocês, na prática. Então, isso aqui, gente, eu acho que a parte mais difícil da pregação é essa, tá? É dividir bem a passagem. Então, vocês vão aprender mais à medida que forem fazendo. Meus alunos de pregação, pregação é uma matéria que eu tenho evitado dar no seminário. Eu tenho evitado, porque dá trabalho demais. Além de dar trabalho demais, eu faço o seguinte, quando eu dou essa matéria. Eu prego, eu dou algumas aulas, aí eu prego e eu mando os alunos me avaliarem. Avalie isso, aquilo, outro. Então, primeiro eu prego. Depois eu digo, eu vou fazer com vocês o que vocês fizerem comigo. Então, com a medida com que julgados, serão julgados, né? Só que é o seguinte, tem aluno, tem gente mal resolvida, né? Então tem gente que não entende. Eu faço, gente, procuro fazer todo cuidado do mundo, né? Os apontamentos, mas tem gente que acha, não, ele foi muito grosso, não sei o quê. Então tranca a matrícula, né, filho? Então assim, para evitar, é uma matéria que eu tenho, eu gosto muito, mas por causa dessa questão eu tenho me esquivado um pouco, tá? Então assim, à medida que a gente vai pregando, vai fazendo o sermão, a gente vai aprendendo mais, vai ganhando habilidade. Então eu faço o seguinte, eu mando meus alunos trazerem anotações, os que querem ajuda, para eu ver o sermão que ele está montando. Eu digo, se você quiser, traga que eu vou. Então tem dia que eu sento lá, de um em um, e só levanto a cadeira quando eu termino de ajudar todos. Dá um nome. Aí tem aquele sabidinho, né, entre aspas, que diz, não, o professor vai montar o sermão para mim. Não vou. Nunca montei sermão para ninguém, para nenhum aluno, tá? Eu digo, traga pronto, faça o que você conseguir. Porque aí eu vou ver, vou só corrigir, entendeu? Mas o cara se esforçou, tá? Então aí eu vou ajustando. Então à medida que vocês verem também exemplos, eu vou deixar alguns exemplos para vocês. Eu não pus na apostila porque seria muito. Aí vocês vão vendo por onde caminhar. Tá bom? Pontos principais. Página 5. Página 5, no segundo parágrafo. Quantos pontos o sermão deve conter? Ih, rapaz, estou ficando rouco já, o dia todo ainda. Quantos o texto bíblico pedir? Tá? Então eu já preguei o mesmo texto com 3 pontos e com 11. Eu vi que eu conseguia tirar 11 pontos do texto. Aí me chamaram uma vez, eu tinha quase 1 hora. Eu disse, hoje dá. Mas não dá para explorar profundamente os 11, entendeu? E outra vez eu tinha menos tempo. Eu disse, não, agora vai só os 3 aqui. Eu peguei quais? Os 3 primeiros? Os 3 últimos? Não. Eu peguei os 3 mais fortes, mais latentes no texto. Entendeu? Então, quantos pontos deve ter um sermão? Quantos o texto pedir? Aí você vai se organizar para saber, naquela ocasião, vai dar para expor tudo? É comum, eu prego sermão de 6 pontos, de 8 pontos, meus sermões são assim. Hoje em dia, às vezes, pregadores oferecem sermões de 5 pontos, e na época dos puritanos foi comum estender a dezenas de pontos, mas eles tinham 2 horas para pregar, tá, gente? 2 horas. Nos dias de hoje, a maioria dos ouvintes não tem a capacidade de absorver tanta informação. John Stott costuma dizer que o sermão de um só ponto principal, apresentado de várias formas e de vários ângulos, representa geralmente a forma mais apropriada de sermão para a nossa geração. Tá? Ele também diz no parágrafo: sermãozinho produz cristãozinho. Tá? Então vejam só, nunca pregue
que não seja o seu melhor. Você deu o seu melhor fazendo o seu sermão? Dei. Então é esse que você vai pregar. Tá? Não, aqui tá bom. Sabe aquele negócio que a gente vê tanto nas igrejas, né? Não, para que isso tudo? Esse é o argumento da inveja. Geralmente quem diz isso está com inveja, né? Para que? Deus não precisa disso tudo. Aí geralmente o pessoal diz isso, pessoal. Você não é assim mesmo. E conta uma experiência. Não, eu conheci irmão fulano não sabia nem ler, mas pregava para uma beleza. Gente, uma pessoa analfabeta, como é que vai ensinar um texto, um livro? Eu não estou dizendo que um analfabeto não possa ser um bom evangelista, um bom ganhador de almas. Pode. Mas um analfabeto ele não vai discipular ninguém. Um analfabeto não pode ser um professor. Não pode. Ele tem que ser apto a ensinar. Entendeu? Ele é analfabeto, ele está na igreja há 30 anos e não quis aprender a ler nesses 30 anos. É de se desconfiar do chamado de um cara desse. Porque na igreja qualquer pessoa pode alfabetizar. Entendeu? Então veja, não sou contra. Quem sou eu, né? Para dizer o que uma pessoa pode ou não fazer. Eu estou dizendo o seguinte: o desejo que a pessoa tem de aprender condiz com o chamado que Deus lhe fez. Entendeu? Então nenhum pregador pode ser preguiçoso. Pregar não é fácil. Não é a coisa mais fácil do mundo, mas também não é mais difícil não. Tá bom? Pregar não é para preguiçoso. Eu tive um aluno no seminário. Esse sonho aqui. Eu tive um aluno no seminário que eu mandei trazer. Veja, fiquem comigo. Tá vendo aí? Atrapalhando aí. Eu mandei os alunos fazerem um sermão para pregar e me trazer o sermão, né? Antes de pregar. Então esse cara resistiu muito. Eu disse: olha, eu estou aqui disponível tal dia e tal dia para ajudar. Eu já tinha entendido o era dele, né? Aí ele chegou e disse: professor, é o seguinte, eu nunca preparo que eu vou pregar não. Certo? Como é que você faz? Não, eu leio assim a Bíblia no dia que eu vou pregar e sair na hora, sair assim, foi a vontade de Deus. Eu disse: não foi não. Porque Deus não tem compromisso com preguiçoso, nem com negligente não. Foi a vontade de Deus não. Foi o que você conseguiu fazer. É diferente. A vontade de Deus, que eu já tinha dado várias aulas sobre isso, sobre esse assunto que eu estou falando aqui. A vontade de Deus é excelência. Excelência, obrigado. Que você deu o seu melhor. Aí eu aproveitei, irmão, dei aquela bronca. Se você é um pastor e leva o seu ministério assim, com a barriga, você é um pastor reprovado. Você é um pastor reprovado. Espero que mude. Você está em pecado. Isso que você está fazendo é pecado. E aí ele se organizou para pregar na minha disciplina. Não temos contato, não somos amigos, tá? Não sei como ele faz hoje, mas isso é pecado, irmãos. Então, sermãozinho, a igreja brasileira está cheia de sermãozinho. É uma pregação que nem diz. O cara foi contra o pecado. Não ensina a ser cristão de fato. Não trabalha as grandes passagens bíblicas. Irmão, não seja assim. Não seja assim. Vai pregar, saiba, você vai dar uma mensagem que vem de Deus, que está baseada na Bíblia. Se organize e com o tempo você vai pegar no jeito. Tá bom? Mas não abra mão disso, de fazer o seu melhor. Sermãozinho produz cristãozinho. Então não pense nada disso. Mude. Se alguém aqui pensa assim, tomara que não, mas se alguém aqui muda, se alguém aqui pensa assim, mude. Ah, não, para que isso tudo? Esse é o argumento da inveja. Isso tudo sim, para Deus e para o povo de Deus é o melhor. Olha só, o mandamento do Senhor, que ele diz para a gente amar ao próximo, amar o outro como ele nos amou. Quando a gente está trabalhando para a igreja, a gente está servindo o povo de Deus. Então tem gente que acha que a gente só está servindo quando limpa o chão do templo. Não. Porque quando a gente está ofertando, a gente está servindo. Quem está cantando, quem está pregando, está servindo, entendeu? Quem está na recepção, o povo está servindo de alguma maneira. Então para que eu vou servir o meu próximo com o pior que eu tenho?
E se você vai pregar, você vai servir o seu próximo, vai servir a igreja. Não pode ser o seu pior, tem que ser o seu melhor. Até a minha chegada, dedique-se, não é isso? Paulo escreveu, para que todos possam ver o teu progresso. Beleza? Sobre a conclusão. A conclusão, pastor, me dê mais uns minutos aí, pastor, tá? A conclusão é uma das partes mais difíceis de serem feitas na pregação. É nela que dizemos: a pregação está terminando, mas a prática virá a seguir. A boa conclusão do livro abaixo deve ser prometida apenas uma vez. Como é isso? Quando eu estou pregando, eu faço isso. Eu vou no primeiro ponto, segundo, terceiro e tal. Chegou na conclusão, eu digo, concluindo. E eu imediatamente começo a conclusão. Sabe aquele pregador que diz: já estou terminando, mais uns 15 minutos? Não está. Não minta, né? Sem novas informações sobre o tema ou passagem bíblica. Então veja, na conclusão, não é para trazer uma passagem bíblica nova, não é para colocar informação nova. Conclusão, gente, é o final. Lembra quando a gente namorava e ligava para a namorada? Desliga você, né? Não, desliga você. Conclusão é aquele momento da chamada telefônica que a gente, opa, já está bom, né? Vou desligar aqui. Então já está bom de falar, já falei bastante. Vou terminar. Aí eu concluo sobre a mensagem. Irmãos, tendo visto todas essas advertências bíblicas sobre o pecado e as consequências disso, que o pecado nos afaste de Deus, que o pecado gera morte eterna, que o pecado macula nossa comunhão com os irmãos, pensemos em como evitar isso, entendeu? E aí eu vou fechando as ideias, fechando. Amém. É isso. Olha, a conclusão tem que ser simples, mas com mais de uma frase. Então é o que eu digo. A conclusão não são: então, irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Amém. Tchau. Não, peraí. Trabalhe um pouco, fale um pouquinho. Chame os pontos principais de volta. Entendeu? Irmãos, recapitulando, nós vimos que o sacrifício de Cristo foi pelo mundo inteiro, será eficaz para aqueles que o receberem como Salvador, nos implica, nos move a fazer missões em todo o mundo. Chame de volta os pontos principais, tá? Quarto lugar, deve ter um fim. É necessário que o pregador, caso seja um pastor local, não emende a conclusão do sermão com os avisos: agora é para ti, Valão, viu? Agora é para ti. Porque isso é um costume, eu não sei aqui como é, mas é um costume que quase todo pastor tem. Em muitas igrejas, os irmãos trouxeram mais para o meio do culto os avisos por causa disso. Porque às vezes o pastor prega 40 minutos, aí emenda o sermão com os avisos e vai de 40 para 70 minutos. Não tem quem aguente, meu amigo. E não é pecado não achar que está demorando não. Olha só, tem uma passagem em Atos 19, aquela passagem que Eutico cai, né? E Paulo ressuscita ele numa vigília. Depois daí, Atos 19, 3 vezes Lucas, que é o autor, diz assim: Paulo, tendo se prolongado muito, veja, aí ele diz assim: Paulo, tendo se prolongado muito, falou até a meia-noite. Que horas ele começou a falar? 8 horas? 9? Foi até a meia-noite, foi muito. Lucas já não aguentava mais, né? Aí caiu o menino, né? Ele, um rapaz, né? Uma criança, não era um rapaz, né? Ele adormeceu, caiu, morreu. Paulo foi lá, ressuscitou ele. Aí Lucas disse que Paulo prolongou-se mais ainda. Aí eles pararam para partir o pão, para celebrar a ceia. Celebra a ceia, Paulo volta a pregar de novo. Aí diz assim: Paulo, tendo se demorado mais ainda, falou até clarear o dia. Meu amigo, se de meia-noite ele já achou que Paulo tinha pregado muito, 6 da manhã então. Então essa sensação que todo mundo tem, que vai morrer quando o pregador está falando demais, não é pecado não, irmãos. É porque se o cara estivesse ouvindo ele mesmo, ele não aguentava. Sabe, eu vou dizer para vocês o que tem me ajudado: gravar e me ouvir. Aí quando eu comecei a me gravar e me ouvir, disse: rapaz, eu não prego nada, eu sou ruim mesmo, hein? Nossa, eu pensei que foi uma maravilha meu sermão.
Coitado da minha, na época namorada, né? Hoje minha esposa. Então eu passei a me ouvir. Eu sempre gravo meus sermões, ponho no YouTube, quase todos. Esse aqui eu vou botar também. Isso me ajudou. O que me ajudou também? Minha esposa, mais crítica do que eu. Nós estamos juntos há 17 anos, casados há 13. Então, desde a época do namoro, que ela me escuta, ela não veio hoje, que não aguenta mais. Também, né? Mas ela vai viajar amanhã, não pôde vir. Ela até queria vir, eu queria que ela viesse mesmo, porque sempre que eu viajo, vai ser 4 horas no carro sozinho, né? 2 para vir, 2 para voltar. Então, assim, me ajuda demais, tá? Isso você pode pedir para alguém chamar sua atenção, tá bom? Isso ajuda, tá? Deve ter um fim. Quinto lugar, seguida de oração. Concluiu? Ore, faça uma oração, tá? Pedindo a ajuda do Espírito Santo. E sexto lugar, a conclusão, com apelo. O apelo aqui não estou falando as pessoas para receberem a Jesus como Salvador, porque nem todo sermão é evangelístico, né? Mas na conclusão você tem que pedir para os ouvintes colocarem em prática e tem que dizer como eles vão fazer isso. Ora, amanhã, na segunda geralmente prega no domingo, né? Amanhã é o melhor dia para ser cristão. Comece amanhã. Você não quer ser luz? Seja lá no seu trabalho. Comece o dia não reclamando, porque vai ter que acordar cedo para trabalhar, mas agradecendo, sabendo que tem muita gente que não tem emprego e está passando fome. É esse apelo, esse convite para a vida real, entendeu? E em sétimo lugar, eu coloquei aqui sugestão para conclusões, ilustrações são bem-vindas, músicas, o trecho, né, a letra, né? Se você é como eu, que é desafinado, não tente cantar, tá? Só recite a letra, para não estragar. Você pregou um bom sermão, aí no final você canta? Não cante. Se você canta bem, se não, eu vim para entregar tudo. Se cair, caiu. Olha, talvez Deus usou mula no passado, talvez esteja me usando hoje. Rapaz, sabe aqueles pregadores que dizem assim: diga para o irmão que está do seu lado. Eu tenho vontade de pregar essa passagem do balão e dizer assim: diga para o irmão que está do seu lado, você é uma mula do Senhor. Agora eu vou fazer isso, né? Agora às vezes eu tenho vontade. Irmãos, poesia, eu de vez em quando, recentemente eu preguei sobre Moisés, alguns episódios lá, e citei aquela letra de, vocês estão comigo aqui? Vamos lá? O Mar Vermelho, de Sérgio Lopes. Conhece aquela música? Preciso ir além desse deserto, pisar na terra que o Senhor me deu, e aí fui citando. Versículos bíblicos também podem ser usados na conclusão, tá? E vem a aplicação, e a última parte, eu acho. Veja só, a aplicação eu não coloquei aqui como nenhuma parte, no sermão não vai ter nenhuma parte separada. A aplicação vem nos pontos principais. Você vem o primeiro ponto, aplica. Segundo, aplica. Não é interessante deixar tudo para aplicar no final, não é? Tá? Imagina um cara ouvindo um sermão de 30 minutos e depois só vai ter 10 minutos de aplicação. Além do mais, irmãos, eu sou crente desde os 13 anos. Desde os 13. Eu já ouvi muita gente, tá? Eu só ouvi até hoje uma pessoa deixar todas as aplicações no final e fazer bem feito. Até hoje só ouvi uma pessoa fazer isso. Já pensou? Então às vezes eu vejo algum pregador dizendo assim: vamos para as aplicações, irmão, já na fase da conclusão. Mas eu penso, ele está errado, porque no primeiro ponto ele aplicou, no segundo ele aplicou, e eu estou prestando atenção no sermão dele todinho. Isso aqui é o seguinte: depois que você aprende essa estrutura, você nunca mais desaprende não, meu amigo. Está na sua cabeça. E eu que lido direto com isso, não tem como. E aí, mas eu não falo para ninguém, entendeu? Eu entro na minha, saio na minha, estou de folga, no culto eu estou de folga. Fui para cultuar, mas não tem como não prestar atenção. E outra coisa, não é errado não, é para prestar atenção mesmo. Mas aí eu já vi alguns camaradas fazendo assim: irmãos, vamos para as aplicações. Eu digo, não, eu digo na minha cabeça, não, ele já aplicou do começo até agora, ele está errado, porque ele não soube fazer. Então eu, por exemplo, eu nunca tentei fazer isso.
consigo, nem quero. Tá? Então a aplicação, gente, é uma parte importante. Veja aí na página 6, no último parágrafo. Veja só, se você nunca pensou sobre isso, pense agora. Todo pregador precisa conhecer bem o seu público. Só assim poderá pregar de maneira relevante, de modo que fale as necessidades dos irmãos. Viu? Preste bastante atenção. Numa igreja com 200 pessoas, certamente pode haver pessoas com dor de cabeça, pessoas que não se alimentaram adequadamente naquele dia, às vezes porque não deu tempo, né? Casais com diversos problemas de relacionamento, beirando o divórcio, homens com problema de impotência sexual, jovens com pensamentos suicidas, pecados não tratados, pessoas que odeiam o pregador. Já preguei assim. Eu sei que às vezes eu vou pregar em algum lugar que tem alguém que me odeia, eu sei quem é, inclusive. Tem que pregar com amor, do mesmo jeito. Tá? Adultos preocupados com as contas a pagar e uma série de outros problemas. Então veja só, gente. A gente vai pregar, e no dia que a gente vai pregar, o que é que a gente faz? A gente ora mais, não é isso? A gente às vezes jejua, estuda o texto bíblico e a gente chega na igreja voando, nas nuvens. Só que a gente não pode esquecer que nem todo mundo está que nem a gente. Quem já pregou obrigado com a esposa? É um negócio complicado, né? Mas não pode deixar de brigar, não é isso? Tem briga que é necessária para o casamento não acabar. Ou a senhora nunca brigou com ele assim também? Eu já preguei brigado com a minha esposa. Não é bacana, mas tem briga que é necessária para o casamento não acabar. Entendeu? Então assim, veja só, muitos pregadores, irmão, dizem o seguinte: deixa o seu problema lá na porta e vem adorar a Deus. Meus irmãos, veja só, além disso não ser possível, se fosse, não era bom. Porque Deus quer que a gente o adore com tudo que a gente tiver. Estou feliz demais. Venha. Estou cheio de problema. Venha também. Não é isso. A beleza do cristianismo é essa. Não importa como a gente tiver, nós vamos adorar a Deus. Entendeu? Nós vamos prestar o culto. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, meu Deus. Venha. Não estou sentindo nada, nem sono, venha também. Entendeu? Então, às vezes, os pregadores, nós pregadores, dizemos um monte de besteira. Isso não é possível, gente. Eu estou com conta para pagar, não tem como eu não ficar pensando na minha conta. Eu posso pedir ajuda a Deus e, beleza, vou aprendendo com a maturidade da vida a driblar aquilo. Agora, eu ganho 500. Eu tenho 3 mil para pagar amanhã, não tenho nada. Não vou pensar. Aliás, às vezes a gente vem para a igreja pedindo a Deus faça um milagre, como é que ele vai pensar no problema? Na verdade, então quando a gente está pregando, eu coloquei aqui uma amostra de 200 pessoas, mas isso é realidade em igrejas menores como essa também. Às vezes a gente está pregando aqui e tem alguém que está nem aí para a nossa mensagem. Paciência, às vezes o cara não fala bom dia. Conheço um pastor que assumiu a igreja e durante 2 anos ele pregava. E ele prega muito, sabe? Prega muito mesmo. É de uma pessoa. Ele disse que quando ia pregar, o irmão na primeira fila que pegava o inário, na hora que ele dizia que ele pegava o microfone e pregar, o irmão pegava o inário. Na cara dele começaram a sofejar os hinos. Um sermão inteiro. 2 anos. Eu não. 2 anos. Entendeu? Veja só. Isso é um negócio satânico. Mas Deus poderia estar usando isso para quebrar o ego dele. Porque veja só, se eu vou pregar em outra igreja, o cara faz isso, terminou o culto, eu vou embora. Agora eu não sei porque que ele sendo pastor da igreja me chamou a atenção. Eu chamaria no final do culto. Vem cá, meu irmão. Está pensando que eu sou palhaço?
Eu não deixaria 2 cultos no negócio desse não. Vem cá. 2 anos? Irmão, o diabo sabe para quem aparece. Entendeu? Então, isso comigo, eu sendo pastor da igreja, vem cá, meu amigo. Sou palhaço não. Se fizer de novo, eu vou tomar providência. Entendeu? Agora, talvez tem que é frouxo. Parece o caso. Ele prega muito, mas é frouxo. Tá? Então, às vezes uma coisa está ligada à outra. Mas às vezes acontece. Então a aplicação, gente, é aquela parte do sermão que a gente diz: é isso que Deus quer de você. Eu coloquei aqui a partir da página 7. Como a aplicação pode ser feita? Primeiro, direta. Não pode ser sobre coisas em geral, mas específicas que falem a realidade de cada pessoa. Shed diz o seguinte, Dr. Shed: chega de mensagens que não atinjam ninguém, como se fosse uma carta sem destinatário, sem pertencer a ninguém, fosse lida por 100 pessoas e nenhuma delas imaginasse que o conteúdo tivesse algo a ver com ela. Então a aplicação tem que ser: meus irmãos, Deus espera de nós, e se incluir, tá? Não é Deus espera de vocês, é de nós. Segundo lugar, tem que ser adequadamente contextualizada. Tem que ser contextualizada, tá? Precisa ser. Falar a realidade do público. Número 3. Limitada por outras partes das Escrituras. Ou seja, essa parte diz uma coisa, mas a Bíblia fala desse assunto em outros lugares. Eu vou dar um exemplo, preste atenção aí na página 8. Eu coloquei um exemplo aqui. Adam Robson fala o seguinte: esse cara tem uns livros muito bons. Ele diz o seguinte: veja só, por exemplo, uma implicação necessária de não adulterarás é que você não pode ter relações sexuais com uma pessoa que não seja sua esposa. Uma implicação provável é que você deve ser muito cuidadoso com amizade de vínculo intenso com uma pessoa que não seja sua esposa. Uma implicação possível, veja, necessária, provável, possível, é que você não deve viajar regularmente para convenções ou outros lugares com uma pessoa que não seja sua esposa. Uma conclusão improvável, ou seja, não pode chegar a essa conclusão, é que em nenhum momento você deve almoçar com quem não seja sua esposa. Pode almoçar, entendeu? Às vezes é necessário na igreja, no trabalho, não é verdade? Uma implicação impossível é que você não deve jantar com outro casal porque está na mesma mesa com uma pessoa que não é sua esposa. Isso aqui é impossível. Não pode dizer que é isso. Conseguiu pegar o fio da meada? Ele coloca aqui uma aplicação: provável, possível, aliás, necessária, provável, possível, improvável, impossível. Beleza? As outras partes da Bíblia é que vão dizer o que é e o que não é. A aplicação também deve ser na dependência do Espírito Santo. Seja guiado por ele. Também deve ser fazendo perguntas e conectando os ouvintes. Há um exemplo a ser seguido, há um pecado a se evitar, há uma promessa a se reivindicar, enfim, essas perguntas todas aí ajudam. E também deve ser com todo o seu ser. Deve ser pregado com paixão. Vou falar sobre isso no terceiro momento. A aplicação deve ser com todo o seu ser. Não pregue como se Jesus não tivesse ressuscitado. Pregue com entusiasmo, com ânimo. Tá? Tem um pregador famoso, não vou dizer quem é, que tem muita gente, tem muitos amigos que gostam dele. Não tenho nada contra ele não, pessoalmente, sabe? Mas não gosto de ouvir ele não. Não escuto não. Porque não gosto de ouvi-lo. Então, ele é meu irmão em Cristo, já conheci esse cara até, já avistei, falei com ele, beleza? Mas não escuto, porque ele prega como se Jesus não tivesse ressuscitado. Tanto cuidado assim, pisando em cristal, não é nem eu, pisando em cristal. Eu gosto de um negócio mais animado. Gosto de Hernando Dias Lopes, até do Shed, que era velhão, já não tem mais aquele fôlego da juventude, prefiro. Aliás, Shed era o meu pregador preferido, até hoje é, tá bom? E sobre o tempo de preparo, gente,
Eu já falei, eu comecei falando sobre isso, tá bom? Vamos lá? Intervalo. Aliás, se alguém tiver alguma pergunta, né? Ou na volta do intervalo melhor? Se alguém tiver alguma pergunta, olha agora. Eu estou igual ele. Então vamos para o intervalo.